O relato da jornada de um mortal rumo à imortalidade. Prepare-se para continuar a jornada de Han Li. Desta vez, ele deixa o vale e se depara com um conflito que começa como um duelo, mas esconde algo muito maior por trás. E quando um herói da seita cai, um segredo assustador vem à tona. Se essa história já te envolve, considere curtir o vídeo e se inscrever, e fica até o final, porque a dificuldade que Han Li enfrenta agora pode mudar o destino dele de um jeito que ninguém espera. Capítulo 16. Pequeno Ábaco. Lá embaixo, 2 jovens desarmados lutavam corpo a corpo. Um deles era gordo, mas mantinha uma compostura firme e possuía uma força hercúlea. Era o bom amigo de Han Li, Wang Gordo. O corpo rechonchudo de Wang Gordo ostentava punhos de força descomunal, acompanhados de um grito estrondoso. A cada soco, uma rajada de vento surgia. O outro lutador era como um rato. Não se preocupava em bloquear nenhum dos golpes que lhe eram desferidos, preferindo esquivar-se. Parecia que ele queria travar uma guerra de desgaste, exaurindo Wang Gordo antes de finalizá-lo. Ao ver o desempenho de seu bom amigo na batalha, Han Li naturalmente torceu para que Gordo Wang vencesse. Após algum tempo, Fat Wang ainda não demonstrava sinais de cansaço. Embora Han Li não praticasse artes marciais, sua intuição lhe dizia que Fat Wang não perderia. Ele olhou em volta na esperança de encontrar alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo ali. Han Li viu uma pessoa sentada em uma pedra não muito longe dali. Era um jovem que gesticulava constantemente enquanto gritava: "Bata na cabeça dele, chute na cintura, ai, quase! Isso mesmo, chute a bunda dele, use toda a sua força!" Esse jovem irradiava alegria enquanto comemorava. Era quase como se ele estivesse ao lado de Fat Wang, dando palavras de incentivo como seu treinador pessoal. Han Li concluiu que aquela pessoa era bastante interessante, então desceu lentamente da árvore para chegar até onde ela estava. "Senhor, o senhor sabe quem são os 2 que estão brigando e por que estão brigando?" perguntou Han Li educadamente. "Como assim? Será que eu sei? Existe algo que eu, pequeno ábaco, não saiba? É claro que sei tudo sobre a luta. Quem é você? Como é que nunca te vi antes? Acabou de entrar para a seita?" "Não, não é isso. Ainda falta mais de meio ano para o próximo exame de discípulo. Então, quem é você, afinal?" Essa pessoa estava muito entusiasmada a princípio, mas quando percebeu que nunca tinha visto Han Li antes, sua expressão ficou séria e até um pouco desconfiada. "Sou Han Li, amigo de Fat Wang, que está lutando lá", respondeu Han Li simplesmente. "Amigo do Gordo Wang? Conheço todos os amigos dele, e você não é um deles." A pessoa ficou cada vez mais desconfiada. Eu estive em treinamento a portas fechadas nos últimos anos. Não é surpresa que não saibam quem eu sou, disse Han Li, meio mentindo. "É mesmo? Você também entrou para a seita como discípulo há 4 anos? Pensar que haveria algo que eu, onisciente, não soubesse." Ele olhou para as roupas de Han Li, parecendo acreditar nas palavras dele. A pessoa conhecida como Pequeno Ábaco e Han Li conversaram sobre alguns assuntos aleatórios até que ele finalmente respondeu à pergunta de Han Li. "Discípulo Júnior, o que você não sabe é que tudo isso aconteceu por causa de uma mulher. Isso é..." disse o autoproclamado sabichão, começando a explicar em detalhes. De fato, ele parecia conhecer a maioria dos assuntos da seita que circulavam por lá. Ao que tudo indica, havia 2 pessoas envolvidas. Uma se chamava Wang Yang, primo de Wang Gordo, e a outra era Zhang Changui. Ambos eram discípulos da seita dos 7 mistérios, mas um era discípulo da seita externa, enquanto o outro era discípulo da seita interna. Embora ambos tivessem crescido na mesma cidade, nunca haviam trocado uma palavra. Tudo aconteceu por causa de uma garota. Ela fora prometida a Wang Yang desde jovem. Mas um dia, durante uma viagem de volta para casa, o chefe da família Zhang a viu e decidiu entregá-la a Zhang Changui. Usando seu dinheiro e influência, ele a levou, juntamente com sua família, ignorando o noivado de Wang Yang. Essa notícia devastadora abalou Wang Yang profundamente, pois ele era apaixonado por ela há muito tempo. Sabendo que não havia como se opor à família Zhang, ele se atirou no rio, cometendo suicídio.
Embora tenha sido uma tragédia, a morte dele deveria ter encerrado o assunto. Mas quem poderia imaginar que seu primo próximo, Fat Wang, depois de saber o que havia acontecido, se recusaria a deixar seu primo impune? Após confrontar Zhang Changui, os dois juraram duelar, concordando que o perdedor seria escravo do vencedor. Zhang Changui podia ser arrogante, mas não era estúpido. Ele entendia que, em artes marciais, era inferior a Gordo Wang. Pediu permissão para trazer amigos que pudessem ajudá-lo e lutar em várias rodadas. Gordo Wang concordou prontamente. Depois, Zhang Changui usou seu dinheiro para procurar discípulos dentro da seita externa que o ajudassem. Embora Gordo Wang fosse pobre e não tivesse dinheiro, era um bom amigo de muitos discípulos da seita, e muitos deles decidiram ajudá-lo. Como resultado, muitos vieram demonstrar seu apoio, o que levou a uma grande hostilidade prestes a explodir. Ao ouvir isso, Han Li percebeu que o conflito havia se tornado sério demais para ser resolvido sem derramamento de sangue. Inesperadamente, uma pequena estrutura de suporte transformou-se em algo tão enorme. Você está aqui para ajudar o Gordo Wang, certo? Se eles não obedecerem às regras, nós vamos entrar e bater neles até que se urinem de medo. Deixe-os saber que nós, camponeses, não somos fáceis de intimidar. O jovem falou sem parar para respirar. Han Li esboçou um sorriso amargo ao perceber que não deveria se envolver. Afinal, escolher um lado só lhe traria inimizades, e devido aos seus poucos anos de cultivo, sua impulsividade já havia sido reprimida. Além disso, Han Li nunca havia aprendido artes marciais e não seria capaz de derrotar nem mesmo o discípulo mais fraco. Depois de observar a competição, seria melhor para ele retornar ao vale. Ótimo! De repente, o jovem gritou bem alto. Ao ouvir o jovem, Han Li virou a cabeça para observar a briga. Para sua surpresa, o inimigo de Gordo Wang havia se desviado e foi atingido na testa por um soco poderoso, caindo no chão já inconsciente. Imediatamente, parte da multidão aplaudiu em apoio, enquanto a outra parte exibia expressões desagradáveis. O rosto de Fat Wang exibia uma expressão de orgulho, enquanto ele erguia o punho. Dando um tapa na própria bunda, ele voltou com ar de superioridade para o seu lado, satisfeito com a sua vitória. Do lado de Zhang Changui vieram duas pessoas que levaram o discípulo desmaiado. Então, cada lado apresentou um indivíduo. Um carregava um sabre, enquanto o outro carregava uma espada. Ambos tinham olhares furiosos, mas nenhum disse uma palavra. Com as armas em punho, começaram a trocar golpes, e o som do metal ressoando rapidamente preencheu o ar. Capítulo 17. Discípulo Sênior, Li e Kuntum. Suas armas só podiam ser vistas como borrões reluzentes enquanto o sabre e a espada se chocavam sem que um vencedor claro tivesse saído vitorioso. Han Li não conseguiu acompanhar a luta, apenas percebeu que era muito intensa. A dificuldade ou eficácia dos movimentos, e quem tinha a vantagem, estavam muito além de seu conhecimento. Discípulo Júnior Han, não sei com qual mestre você treinou, mas tenho certeza de que suas artes marciais melhoraram muito depois de treinar em isolamento, certo? Perguntou o pequeno ábaco curioso. Após 2 anos de prática dos fundamentos no Salão dos 100 Discípulos, cada discípulo interno da seita dos 7 mistérios era separado e designado a um mestre para aprender artes marciais mais profundas. Somente após concluir seu aprendizado, ele poderia ocupar uma posição permanente dentro da seita. Caso um discípulo demonstrasse força notável no exame de discípulo, ele nem precisaria praticar os fundamentos por 2 anos. Em vez disso, ele entraria diretamente na divisão suprema das 7, onde o líder da seita ou os vice-líderes da seita transmitiriam pessoalmente algum conhecimento a ele, dando-lhe uma vantagem formidável semelhante a uma carpa saltando sobre um portão de dragão. Durante esses 2 anos de prática dos fundamentos, aqueles com potencial excepcional também seriam notados por alguns anciãos e aceitos como seus discípulos pessoais. Apoiados e instruídos por uma figura tão poderosa, as perspectivas desses discípulos não poderiam ser comparadas às de outros discípulos. Ao saber que Han Li havia acabado de sair do isolamento, Pequeno Ábaco ficou ainda mais certo de que nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Ele naturalmente presumiu que Han Li
fosse um discípulo interno de prestígio, então o tratou com muito respeito na esperança de ganhar seu favor. Há alguns anos, um ancião honrado me acolheu como seu discípulo, mas por favor, entenda, não posso revelar quem é esse ancião. Han Li sabia o que o outro discípulo estava tentando fazer, então teve que manter uma expressão objetiva, ao mesmo tempo que fingia ostentar um ar de arrogância. É mesmo? O discípulo sênior Han tem muita sorte, então. Sua posição dentro da seita interna deve ser alta e seu potencial ilimitado. Este discípulo júnior espera que, no futuro, o discípulo sênior estenda a mão aos seus juniores. O pequeno ábaco não se importava particularmente com o motivo pelo qual Han Li ocultava o nome de seu mestre. Qualquer ancião honrado que fosse, certamente era mais forte que seu próprio mestre. Então, o tom do pequeno ábaco mudou imediatamente. Discípulo sênior Han, só de olhar para você já sei que você definitivamente não é alguém comum e que terá sucesso sem nenhuma dificuldade. Ele continuou a bajular Han Li. A pele dessa pessoa é tão escura e o rosto dela parece bem estúpido também. Como ele pode ser discípulo de um ancião tão honrado, enquanto eu, sendo tão inteligente, ainda não fui notado por nenhum ancião? Murmurou o pequeno ábaco para si mesmo, mantendo uma expressão respeitosa. Han Li também percebeu a mudança na fala dele. Num segundo, ele era o discípulo júnior Han, e no seguinte, o discípulo sênior Han. Aquilo era engraçado demais para Han Li suportar. Contudo, Han Li não menosprezou o pequeno ábaco por isso. Tentar ganhar a simpatia de pessoas superiores era um instinto natural. Quem almejava uma vida melhor precisava primeiro conhecer o seu lugar. Aqueles que compreendiam isso eram os que alcançavam o sucesso na vida. Mas o mais decepcionante era que as palavras de Han Li eram, em grande parte, verdadeiras. Han Li não passava de um mero contrabandista em comparação aos verdadeiros discípulos pessoais dos anciãos honrados. Qualquer outro discípulo da seita dos Sete Mistérios o derrotaria facilmente. Se ele tentasse ostentar seu status e ser arrogante, a verdade viria rapidamente à tona. Han Li forçou um sorriso enquanto ouvia calmamente os elogios de pequeno ábaco. Era quase como se estivesse em um jantar. O discípulo sênior Han deve ser forte em artes marciais. Se ele entrasse no ringue, com certeza daria uma surra nesses lutadores, com certeza. Pequeno ábaco não parava de elogiar Han Li enquanto assistia à luta. Ai, que estranho! Um discípulo tão prestigiado deveria ter uma força interna formidável. Mas por que ele parece tão insignificante? Ele parece magro e fraco, e seus olhos não têm o brilho daqueles que romperam seus pontos de acupuntura. Não importa o quanto eu olhe, ele não passa de um garoto normal, que não conhece nenhuma arte marcial. O pequeno ábaco ficou cada vez mais perplexo. O resultado já foi decidido. A voz suave de Han Li imediatamente interrompeu os devaneios de pequeno ábaco. Surpreso, o pequeno ábaco olhou rapidamente para o anel. Como se viu, o portador do sabre teve sua arma derrubada. Um braço estava mole, enquanto o outro pressionava um ferimento. Seu rosto estava pálido, mas ele não declarou rendição. Isso não era surpreendente, já que a diferença de força entre os dois discípulos não era tão grande. Se ele não tivesse cometido esse deslize, eles estariam em pé de igualdade. Ao ver isso, o pequeno ábaco fez uma expressão de decepção e disse baixinho: "Que pena." "O que há de errado? O que você quer dizer com vergonha?" Han Li não viu nada de notável, mas parecia que o mesmo não se aplicava ao jovem ao seu lado. Se a equipe de Fat Wang tivesse vencido essa luta, essa teria sido a terceira vitória deles, e a série melhor de 5 teria chegado ao fim. É uma pena que ele não tenha conseguido encerrar a série aqui. Oh, mas isso não importa. No momento, a pessoa que sobrou do lado de Wang Dapeng é o nosso discípulo mais forte em artes marciais. Ele usa o sabre relâmpago, que é incomparavelmente feroz e capaz de atravessar metal. Haha! Não vim aqui à toa para poder testemunhar a força do discípulo sênior Li. Não importa quem apareça do lado de Zhang Changyi, nossa vitória está garantida. O pequeno ábaco, que estava deprimido com a derrota, rapidamente se animou novamente ao começar a falar sobre esse discípulo sênior Li. "Então esta será a partida final?" perguntou Han Li. Ele se perguntava quem era esse discípulo sênior Li.
Parecia que ele realmente não sabia nada sobre as figuras importantes da seita. Nesse instante, uma figura sombria aproximou-se de Fat Wang. O jovem empunhava um longo sabre enquanto caminhava até o centro do ringue. Sem dizer uma palavra, fechou os olhos. Discípulo Sênior Lee, discípulo Sênior Lee, discípulo Sênior Lee. Ao verem aquele jovem se aproximar do ringue, todos se empolgaram e começaram a gritar seu nome. A cada grito, o volume aumentava até que, por fim, o ringue inteiro tremeu com a força de suas vozes. Naquele momento, ninguém torcia para um lado específico. Havia apenas um grito unânime por aquele jovem. Capítulo 18. Discípulo Sênior Lee 2. Esse discípulo Sênior Lee é muito famoso? Qual é a sua origem? Han Lee ficou extremamente surpreso com a popularidade desse discípulo Sênior Lee. Você nem sabe quem é o discípulo Sênior Lee. Bem, eu vivi em reclusão por alguns anos. Assim, eu tinha me esquecido. Perdoe minha péssima memória. Eu sempre achei que não havia nenhum discípulo na seita dos 7 mistérios que não soubesse sobre o discípulo Sênior Lee. Foi esse preconceito que me fez esquecer acidentalmente do seu isolamento. O pequeno ábaco percebeu de repente e se desculpou apressadamente. Poderia me contar mais sobre esse discípulo Sênior Lee? Discípulo Sênior Han? Claro que posso. Bem, todos os discípulos juniores da seita conhecem a história do discípulo Sênior Lee. O pequeno ábaco, vendo a hesitação do oponente do discípulo Sênior Lee, aproveitou a oportunidade para explicar a lenda do discípulo Sênior Lee para Han Lee. Discípulo Sênior Han, não gosto de me gabar, mas a história do discípulo Sênior Lee é conhecida tanto pelos discípulos juniores quanto pelos seniores da seita dos 7 mistérios. Após uma breve introdução, o pequeno ábaco começou a revelar a história do discípulo Sênior Lee, e a história era realmente lendária. Este discípulo Sênior Lee entrou na seita há cerca de 4 anos, mas era de uma turma diferente da de Han Lee. Ele também falhou no teste preliminar e entrou na seita como um discípulo não oficial. Mas, após meio ano, não só obteve os melhores resultados entre todos os discípulos não oficiais de seu grupo, como também lutou com os outros discípulos seniores. Derrotando mais de 30 discípulos seniores sozinho e quebrando muitos recordes, o discípulo Sênior Lee chamou bastante a atenção dos superiores da seita. Após uma inspeção minuciosa, todos ficaram chocados ao constatar que os ossos do discípulo Sênior Lee eram extremamente comuns e que até mesmo seu potencial era limitado. Isso decepcionou todos os superiores, e nenhum deles o aceitou como discípulo pessoal. Após 2 anos de treinamento básico, ele foi designado como discípulo de um protetor e só conseguiu aprender as habilidades marciais mais básicas da seita dos 7 mistérios. A técnica da espada relâmpago, na qual ele era proficiente, era uma das habilidades marciais mais comumente ensinadas na seita dos 7 mistérios. Se essa fosse a conclusão de sua história, o discípulo Sênior Lee não poderia ser considerado lendário, mas sim alguém com um bom começo e um final fraco. Mas, após um curto período, confiando unicamente em uma habilidade marcial aparentemente comum, a técnica do sabre relâmpago, ele varreu todos os discípulos na competição anual daquele ano. Usando apenas uma única técnica e ficando em 16º lugar, ele se tornou o melhor de sua geração, o que chamou a atenção dos superiores mais uma vez. Nas competições anuais subsequentes, o discípulo Sênior Lee demonstrou uma ousadia e um poder incomparáveis, varrendo todos os competidores como uma espada afiada. Ele alcançou uma posição surpreendentemente alta, conquistando orgulho e prestígio entre os novos discípulos. Na competição anual do ano passado, ele chegou a ficar em 3º lugar. É importante notar que os discípulos nas 2 primeiras posições já estavam na seita há mais de 10 anos. Esses 2 discípulos pertenciam a uma geração mais antiga, com aproximadamente 27 ou 28 anos, e possuíam uma força interior muito maior em comparação com o discípulo Sênior Lee. Muitos também acreditavam que, se o discípulo Sênior Lee tivesse o mesmo nível de força interior que os 2 discípulos mais bem classificados, ele certamente estaria em 1º lugar. Precisamente por isso, o discípulo Sênior Lee chamou a atenção dos superiores, mais uma vez,
e foi especialmente indicado para ser enviado para fora da seita para receber treinamento e auxiliar nos diversos assuntos externos da seita dos 7 mistérios. Enquanto os discípulos da mesma geração ainda estavam em treinamento, o discípulo Sênior Li já havia prestado serviços meritórios em prol da seita dos 7 mistérios e até mesmo recebido o apelido de Tigre Li, em Jianghu. Após isso, ele foi autorizado a ingressar na 7ª Divisão Suprema e obteve a oportunidade de praticar artes marciais de nível superior. Han Li não pôde deixar de se comover. Depois de ouvir a história, se tudo o que ouviu fosse verdade, então o discípulo Sênior Li era realmente extraordinário. O discípulo Sênior Li começou como um discípulo não oficial e, mesmo assim, conseguiu alcançar os resultados que obteve hoje. Que admirável! Do lado de Zhang Changyi, eles enviaram alguém a contragosto após um longo período de discussão. O discípulo que enviaram parecia ser relativamente forte, desembainhando uma espada reluzente da espessura de um dedo, que estava presa à sua cintura. O discípulo que empunhava a espada certamente não era uma pessoa de origem comum. Após o discípulo Sênior Li sentir que alguém entrava no ringue, ele abriu lentamente os olhos, que pareciam estar repletos de luminosidade. De repente, o discípulo Sênior Li gritou bem alto. Seu grito repentino, semelhante a um trovão, reverberou por toda a região, causando zumbidos nos ouvidos de todos. Seu oponente também foi afetado pelo grito e uma expressão de medo começou a surgir em seu rosto. Enquanto gritava, o discípulo Sênior Li já havia desembainhado seu sabre. Com um movimento rápido e preciso, uma ação enganosa se desfez sobre dezenas de sombras de lâminas, aprisionando seu oponente em um cerco formado por inúmeras lâminas. Contudo, o oponente do discípulo Sênior Li era astuto e vigilante. Embora tivesse demonstrado um leve pânico, o movimento de sua espada era traiçoeiro e ardiloso, e ele conseguiu aparar todos os golpes com uma defesa impenetrável. Quem é essa pessoa? Han Li não pôde deixar de perguntar. Ele é filho do 5º ancião, Zhao Ziling. A habilidade que ele domina, a espada de salgueiro, é extremamente difícil de combater. Quão bom ele é em comparação com o discípulo Sênior Li? Naturalmente, o discípulo Sênior Li ainda é mais forte, disse o pequeno ábaco com orgulho estampado no rosto. Por que Zhang Changyi não enviou um especialista mais qualificado? Zhao Ziling já é a mais forte entre eles. Entre nós, os discípulos juniores, quem seria capaz de derrotar o discípulo Sênior Li? Não importa quem eles enviem, é inútil. Pequeno ábaco debochou com um toque de prazer com o infortúnio do oponente. De fato, embora a esgrima de Zhao Ziling não fosse caótica, ele não demonstrava qualquer intenção assassina. Ele foi pressionado quase até a derrota pelo discípulo Sênior Li. E aqueles com mais experiência podiam perceber com um único olhar que a derrota de Zhao era apenas uma questão de tempo. Han Li observou por um instante antes que outra suspeita surgisse em seu coração. Há algo que ainda me parece estranho. Por que todos os discípulos aqui são da geração mais jovem? E quanto aos nossos veteranos? Mesmo que as regras os proíbam de participar da luta, para dar um toque de emoção, deveria haver 1 ou 2 assistindo. No entanto, não há sequer um discípulo veterano. Por quê? Han Li expressou com franqueza a suspeita que lhe rondava o coração. Após ouvir a pergunta de Han Li, o pequeno ábaco teve uma mudança total de expressão e um olhar bizarro surgiu em seu rosto enquanto encarava Han Li. Isso deixou Han Li extremamente perplexo. Seria possível que ele tivesse feito uma pergunta considerada tabu na seita? Capítulo 19. Batalha em Jianghu. Discípulo Sênior Han, você é realmente surdo ao mundo exterior. Este foi um evento tão importante na seita e você não sabia disso? Mesmo estando em reclusão, seu mestre deveria ter lhe contado. O tom de pequeno ábaco parecia ficar cada vez mais suspeito. Ao ouvir a pergunta, Han Li nem se deu ao trabalho de falar. Em vez disso, tirou um medalhão do bolso e o entregou para que pequeno ábaco o examinasse. Discípulo Sênior Han, o que você está fazendo? Quando foi que eu duvidei de você? Como eu poderia não acreditar em você? No momento em que o vi, percebi que você me parecia familiar. Devo tê-lo encontrado há muito tempo.
O pequeno ábaco rapidamente examinou o medalhão e, ao descobrir que Han Li era de fato discípulo de algum ancião, riu freneticamente para aliviar a tensão. Então, pode me dizer? Han Li ainda estava preocupado com a pergunta que fizera antes. Claro, não há problema nenhum. Droga, isso é terrível. Espero não ter ofendido esse cara. Pequeno ábaco murmurou com o coração na boca e então contou toda a verdade para Han Li. Nos últimos anos, a seita dos Sete Mistérios e a gangue do Lobo Selvagem entraram em conflito cada vez mais pela disputa do controle das ricas cidades vizinhas. No total, as duas grandes potências travaram mais de 10 confrontos, e ambas sofreram muitas baixas. Treinados como bandidos montados, os membros da gangue do Lobo Selvagem eram extremamente ferozes, como se não temessem a morte, e entravam em fúria ao ver sangue. Os discípulos da seita dos Sete Mistérios, apesar de possuírem artes marciais superiores, não tinham a mesma intenção assassina necessária, e ao lutarem contra a gangue do Lobo Selvagem, sempre evitavam causar muitos danos. Assim, no fim, a seita dos Sete Mistérios inevitavelmente sofreria mais baixas. Após alguns confrontos, os líderes da seita dos Sete Mistérios não puderam aceitar isso passivamente, e, portanto, mobilizaram a maioria dos discípulos para aniquilar os membros da gangue do Lobo Selvagem. Havia 2 motivos para a seita dos Sete Mistérios agir dessa forma. Primeiro, o controle das cidades em seu território era valioso demais para ser perdido. E segundo, para que os discípulos se acostumassem com o derramamento de sangue, permitindo-lhes adquirir experiência prática de batalha em Jianghu. Mesmo assim, apesar dos discípulos internos da seita dos Sete Mistérios terem levado vantagem nas últimas batalhas, as baixas foram muitas. Até mesmo alguns dos anciãos mais velhos não conseguiram retornar vivos à seita. Depois de ouvir isso, Pequeno Ábaco não pôde deixar de suspirar. Depois disso, os líderes da seita mudaram sua estratégia, permitindo que os discípulos internos cuidassem de algumas missões menores e ganhassem experiência em outras partes de Jianghu. Depois de se acostumarem mais com o combate, eles retornariam e se juntariam à luta contra a gangue do Lobo Selvagem. Dessa forma, o número de baixas foi efetivamente minimizado. Agora, após cada discípulo interno completar 2 anos de treinamento na seita, eles eram enviados da montanha para assumir algumas missões menores e ganhar experiência antes de serem designados para lutar contra a gangue do Lobo Selvagem. Assim sendo, os discípulos mais velhos já haviam sido enviados para fora da montanha, restando apenas alguns defensores e os discípulos mais jovens que ainda não haviam concluído seu treinamento. Após ouvir, Han Li de repente entendeu por que havia diferenças na montanha agora em comparação com 4 anos atrás. Caramba! Um som ecoou quando uma espada voou para o céu. A mão esquerda de Zhao Ziling pressionava um ferimento na mão direita, e enquanto recuava alguns passos, seu rosto empalideceu e sua respiração ficou ofegante. Sob o domínio das ferozes técnicas de sabre do discípulo Sênior Li, Zhao Ziling não teve tempo de recuar, e, portanto, não teve escolha a não ser usar a espada que tinha em mãos para bloquear o ataque. Como sua força interna era insuficiente, a arma que empunhava foi arremessada ao ar devido ao impacto. Discípulo Sênior Li, você é realmente formidável. Este irmão júnior admite sua derrota. Zhao Ziling sorriu forçadamente enquanto se curvava levemente. Exclamações em voz alta ecoaram entre os espectadores. Discípulo Sênior Li, que graciosa habilidade marcial. Discípulo Sênior Li, excelentes técnicas de sabre. Discípulo Sênior Li, por favor, me dê algumas orientações. Gritos de admiração ecoaram em homenagem ao seu ídolo, o som reverberando por toda a região. O discípulo Sênior Li manteve o enorme sabre erguido no ar enquanto suas bochechas coravam. Inicialmente, pareceu que ele queria dizer algo, mas sua expressão mudou repentinamente, franzindo as sobrancelhas como se estivesse pensando em algo. O discípulo Sênior Li disse friamente: ainda tenho coisas urgentes a fazer. Adeus. Virando-se, o discípulo Sênior Li utilizou uma técnica de movimento para sair rapidamente da área. Zezé. O discípulo Sênior Li não só é proficiente nas artes da espada, como sua técnica de movimento também é soberba. Sim, de fato.
Palavras de elogio começaram a ecoar. Han Li franziu a testa. As artes marciais desse discípulo sênior Li não eram ruins, de fato, mas parecia que ele gostava de ser o centro das atenções, como um adolescente. Após refletir, Han Li não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele próprio não era mais velho que o discípulo sênior Li, e ainda assim, seu pensamento era tão excessivamente maduro como o de um ancião. Parecia que, após praticar o cântico oracular, seu estado mental havia amadurecido em um ritmo mais acelerado do que o de seus pares. Irmãozinho, até agora, eu ainda não descobri seu verdadeiro nome, disse Han Li, olhando para o pequeno ábaco que estava por perto, enquanto de repente se lembrava da pergunta. Meu nome é Jin Dongbao. No entanto, o discípulo sênior Han pode me chamar apenas de Pequeno Ábaco. Pequeno Ábaco ficou animado depois que Han Li perguntou seu nome. Ele imaginou que havia conquistado o favor de Han Li e que poderia usá-lo a seu favor no futuro. Da próxima vez que você estiver doente ou ferido, venha me procurar. Eu o tratarei gratuitamente. Han Li deu um tapinha no ombro dele, virou-se e voltou para a região da floresta. Ele deixou para trás um Jin Dongbao estupefato, que ainda refletia sobre o significado das palavras de Han Li. Capítulo 20. Pílula de extração de essência. Após caminhar uma longa distância desde a região montanhosa, Han Li ainda conseguia ouvir as vozes discutindo sobre como resolver a disputa entre Gordo Wang e Zhang Changyi. No entanto, Han Li decidiu não se preocupar mais com o assunto. Sempre que se lembrava da expressão atônita do pequeno ábaco, não conseguia conter o riso. Seu pequeno passeio para fora do vale realmente o animara, e ele já não se sentia tão deprimido como antes. Ele saiu da floresta e seguiu em linha reta. Um pequeno riacho surgiu no final do caminho. Han Li inclinou a cabeça para cima e olhou para o sol escaldante antes de abaixá-la para evitar o brilho intenso e beber um pouco de água do riacho. Ele achou que tomar um banho agora não seria uma má ideia. Ao se inclinar para baixo, com ambas as mãos mergulhadas na água fresca do riacho, uma voz carregada de dor soou de repente e chegou aos seus ouvidos. Han Li ficou surpreso. Pensar que haveria pessoas em uma região tão remota. Seguindo o som da voz, Han Li caminhou rio acima e encontrou uma pessoa vestindo um manto de discípulo caída no chão, com o corpo convulsionando e os membros se debatendo. No momento em que Han Li viu a pessoa, ele soube que o discípulo estava sofrendo de uma doença aguda e que, se não o ajudasse imediatamente, a vida do discípulo estaria em risco. Han Li correu até lá e tirou uma caixa de madeira de suas vestes. Da caixa, retirou agulhas de prata que pareciam refletir a luz enquanto as inseria nos pontos de acupuntura nas costas do discípulo. Após terminar com os pontos de acupuntura nas costas do discípulo, ele virou o corpo do discípulo e começou a trabalhar com os pontos de acupuntura localizados em seu peito. Ao virar o corpo do discípulo, porém, Han Li respirou fundo. Estava profundamente chocado. Aquela pessoa que se debatia agora há pouco, era ninguém menos que o discípulo sênior Li que participara da batalha anterior. Atônito, Han Li só conseguia contemplar as feições do discípulo sênior Li. O atual discípulo sênior Li não tinha ares de um especialista incomparável. Não havia nenhum traço de heroísmo, apenas um rosto frio, repleto de dor e sofrimento, com as feições contorcidas e espuma branca escorrendo de sua boca. Era óbvio que o discípulo sênior Li estava sofrendo uma dor insuportável, quase a ponto de desmaiar. Han Li recuperou a calma enquanto murmurava para si mesmo. Como água corrente, as mãos de Han Li começaram a perfurar continuamente os pontos de acupuntura no corpo do discípulo sênior Li, com mais de uma dúzia de agulhas. Quando terminou de perfurar a última agulha, Han Li enxugou as gotas de suor que se formaram em sua testa e soltou um suspiro. O uso das agulhas de prata e a força necessária para perfurar cada ponto de acupuntura o deixaram exausto. Após o corpo do discípulo sênior Li ter sido crivado de agulhas de prata, ele finalmente acordou e recuperou a consciência. Você é... O discípulo sênior Li tentou dizer algo, mas não tinha forças suficientes e não conseguiu dizer mais do que algumas palavras. Sou do Vale da Mão de Deus. Guarde o fôlego e recupere suas forças aos poucos. Só posso lhe dizer que sua doença é muito estranha. Na minha opinião,
Apenas meu mestre, o Dr. Mo, seria capaz de salvá-lo. Mas, infelizmente, ele está longe da montanha. Han Li examinou o pulso do discípulo Sênior Li enquanto franzia a testa, pensativo. O rosto do discípulo Sênior Li empalideceu e seus lábios tremeram, balbuciando palavras que pareciam ser remédio. Ele ergueu os braços para gesticular para algo, mas não obteve sucesso. E seus lábios tremeram. Ele ergueu os braços para gesticular para algo, mas não obteve sucesso. Você tem algum remédio para curar a doença que aflige seu corpo? Han Li entendeu mais ou menos o que ele queria dizer e questionou o discípulo Sênior Li. Sim, o discípulo Sênior Li percebeu que Han Li havia entendido o que ele queria dizer. Relaxou a expressão e acenou com a cabeça. Han Li já não demonstrava a mesma gentileza ao revistar o corpo do discípulo Sênior Li em busca do antídoto. Encontrou diversos itens inúteis e, entre eles, um pequeno frasco de jade branco, que retirou. O frasco era feito de um material caro e estava hermeticamente fechado. Ele deduziu que era aquilo que o discípulo Sênior Li procurava. Ao pegar a garrafa e olhar para o discípulo Sênior Li, seu palpite se confirmou. A expressão do discípulo Sênior Li era de pura alegria enquanto ele piscava os olhos freneticamente. Han Li abriu o frasco e, ao contrário do que esperava, não se desprendeu nenhum aroma de ervas, mas sim um odor extremamente forte. No instante em que Han Li sentiu o odor, sua expressão se tornou desagradável, e ele cautelosamente retirou uma pílula rosa do frasco. Essa pílula era extremamente bonita de se ver, mas exalava um cheiro muito forte. Esta é a pílula medicinal? Han Li recuperou sua expressão calma. O discípulo Sênior Li ainda não conseguia falar, mas piscou os olhos para transmitir a Han Li que aquele era o comprimido certo. Esta pílula de extração de essência foi criada a partir de orquídeas, flor de cauda de caranguejo, ovo centenário de formiga azul, além de outros 23 ingredientes raramente vistos. Após a preparação, a pílula adquire uma tonalidade rosada e exala um odor pungente. Ingeri-la pode desbloquear todo o potencial do corpo humano, consumindo a força vital em troca. Estou certo? Han Li lançou um olhar frio para o discípulo Sênior Li, enquanto listava as descrições da pílula palavra por palavra, com um tom inconfundível na voz. No instante em que o discípulo Sênior Li ouviu as palavras de Han Li, seu rosto empalideceu, como se tivesse perdido o sangue, e uma expressão frenética surgiu em seu rosto. Se você ingerir este remédio, precisará tomá-lo repetidamente após um certo período de tempo, além de sofrer uma dor excruciante. Se recusar tomá-lo, na melhor das hipóteses ficará paralisado e, na pior, poderá perder a vida. A partir do momento em que ingerir esta pílula, o destino já decretou que você morrerá em menos de 10 anos, pois a pílula libera seu potencial à força, consumindo sua energia vital, disse Han Li sem parar. Não tente mentir para mim, dizendo que esta não é a pílula de extração da essência, disse Han Li. Após ouvir o que Han Li havia dito, uma expressão de desespero surgiu no rosto do discípulo Sênior Li, enquanto um choque indescritível apareceu em seus olhos. Você está surpreso porque este remédio em particular é muito raro, e mesmo assim, eu sei o que é. Han Li percebeu o que o discípulo Sênior Li estava pensando. A resposta é simples. Eu também já tomei um comprimido como esse. As palavras de Han Li quebraram a tensão enquanto ele continuava a chocar o discípulo Sênior Li. Após um tempo, o discípulo Sênior Li exibiu uma expressão de descrença. A forma como eu tomei o comprimido foi muito diferente da sua. Eu tomei apenas um comprimido, mas o dividi em 10 porções, que ingeri lentamente ao longo de um longo período de tempo. A pequena quantidade da droga que consumi não causou nenhum dano ao meu corpo. Como a aparência e o cheiro desse comprimido em particular eram muito característicos, tive uma forte impressão dele, então reconheci facilmente o seu. Sempre pensei que, além de mim, ninguém mais ousaria ingerir esse tipo de comprimido. Mas quem diria que meu colega discípulo também o havia consumido? Após dizer isso, o olhar de Han Li continha um toque de admiração, bem como pena, pelo discípulo Sênior Li. Sem querer encarar o olhar de pena fixo nele,
o discípulo sênior Li fechou os olhos. Contudo, seu coração batia descompassadamente e sua mente estava um caos. Você já deveria ter tomado esses comprimidos há alguns anos. Se parar de tomá-los agora, posso implorar ao Dr. Mo que prepare um antídoto para você. Embora o antídoto não recupere a força vital perdida, ainda poderá lhe conceder de 20 a 30 anos de vida. Infelizmente, suas habilidades marciais serão perdidas para sempre. Se continuar ingerindo este comprimido, posso deduzir, com base na reação adversa anterior, que lhe restam, no máximo, de 5 a 6 anos de vida, mas, obviamente, suas habilidades marciais só irão melhorar, ficando ainda mais fortes do que a força que demonstrou hoje. Já que ousou tomar tal comprimido, isso me diz que você é uma pessoa de vontade inabalável. Como só você pode decidir seu próprio destino, quer jogar este remédio fora ou continuar dependendo dele. E assim, Han Li descobre que dentro da seita, o perigo nem sempre vem de uma lâmina. Às vezes vem de escolhas que custam a própria vida. Se você quer acompanhar o que essa revelação vai causar e qual será o próximo obstáculo no caminho rumo à imortalidade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio. A jornada continua, e o que vem a seguir pode ser a prova mais cruel até agora.